Quando a gente envelhece, o silêncio da casa vazia começa a pesar. Foi o que aconteceu comigo quando meu marido faleceu há 7 anos. Aquele casarão no bairro Flamboyant, em Goiânia, que antes era cheio de vida, se tornou grande demais para mim. Foi por isso que fiquei tão feliz quando meu filho Felipe, aos 37 anos, disse que queria voltar a morar comigo no 2º andar da casa. Mãe, vou cuidar da senhora. Ele me disse com aqueles olhos castanhos que herdou do pai. Como eu poderia desconfiar? Me chamo Teresa Lemos, tenho 68 anos e trabalhei a vida toda como bancária no Itaú. Não era rica, mas fui econômica. Meu marido tinha um bom seguro de vida. Possuíamos alguns imóveis para alugar e minha aposentadoria era confortável. Tínhamos o suficiente para viver bem e deixar algo para nossos filhos no futuro. Felipe era formado em engenharia civil, tinha um bom emprego, mas sempre foi um menino que gastava além do que podia. Mesmo assim, jamais imaginei onde isso nos levaria. As mudanças começaram sutis. Primeiro foram os horários estranhos, as saídas noturnas, o olhar sempre fixo no celular. Depois veio Amanda, sua noiva, uma mulher bonita e articulada que trabalha como corretora imobiliária. Ela começou a frequentar nossa casa quase diariamente. No início, me tratava com carinho, me chamava de mãezinha, trazia presentes pequenos, perguntava sobre meus remédios, sobre minha rotina. Confesso que me senti feliz por ver meu filho com alguém que parecia se importar tanto com a família. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Notei movimentações estranhas na minha conta bancária. Pequenos valores que sumiam sem explicação. Quando questionei Felipe, ele sempre tinha uma justificativa pronta. Mãe, foi aquela conta de luz que paguei para a senhora. Foi o conserto do carro que a senhora autorizou. Foi o presente de aniversário da Luísa? A senhora não lembra? E eu, por confiança ou talvez por medo de envelhecer e estar ficando esquecida, aceitava suas explicações. Minha filha Luísa, que mora em Recife, começou a perceber meu tom diferente nas ligações. Mãe, está tudo bem mesmo? A senhora está estranha, ela dizia ao telefone. Eu disfarçava. Tinha vergonha de admitir que talvez meu próprio filho estivesse me enganando. Que mãe quer acreditar nisso? Foi seu Augusto, meu vizinho de 71 anos, quem primeiro me alertou. Numa tarde em que caminhávamos pelo Parque Flamboyant, como fazíamos 3 vezes por semana, ele me disse: Dona Teresa, me desculpe a intromissão, mas tem visto seu extrato bancário ultimamente? Meu sobrinho trabalha na sua agência e está preocupado com algumas movimentações. Naquele momento, senti um frio na barriga. Não era paranoia minha. Comecei a prestar mais atenção. Percebi que meus remédios para pressão às vezes tinham um gosto diferente. Notei que Felipe e Amanda cochichavam e paravam de falar quando eu entrava no cômodo. Reparei que minha caixa de joias tinha sido revirada, embora nada tivesse sumido. Ainda. Era como se estivessem fazendo um inventário do que eu possuía. Instalei uma câmera pequena na minha sala, dessas que se compra pela internet. Nada sofisticado. Apenas o suficiente para registrar quem mexia nas minhas coisas quando eu não estava. Foi chocante ver Amanda abrindo gavetas, fotografando documentos, vasculhando minha cômoda. Mas nada me preparou para aquela quarta-feira. Eu havia ido ao médico mais cedo e voltei mais rápido do que o esperado. A casa parecia vazia quando cheguei. Subi as escadas devagar, para não forçar meu joelho que andava me incomodando. Foi quando passei pela porta do quarto de Felipe e ouvi sua voz, clara como cristal. Quero logo essa herança. Preciso me livrar dessa velha inútil. Parei ali mesmo, congelada no corredor. Meu próprio filho, meu Felipe. O menino que eu segurei nos braços quando nasceu, para quem ensinei as primeiras palavras, que levei no primeiro dia de escola segurando sua mãozinha. Aquele mesmo filho agora falava em se livrar de mim como quem fala em se livrar de um móvel velho. A voz de Amanda veio em seguida, mais baixa, mais calculada. Calma, amor. Está tudo planejado. O médico já disse que com a pressão dela, ninguém vai suspeitar. É só continuar com as doses pequenas. Em algumas semanas parece um AVC e pronto. Ninguém investiga a morte de velho. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na parede para não cair. Não conseguia respirar direito.
Meu peito apertou de um jeito que pensei que poderia ser um ataque cardíaco de verdade. Por um segundo, pensei em confrontá-los ali mesmo, abrir a porta e perguntar como podiam fazer isso comigo. Mas um instinto de sobrevivência me fez recuar silenciosamente. Desci as escadas sem fazer barulho, peguei minha bolsa e saí da casa. Dirigi até o shopping mais próximo, apenas para estar em um lugar público, com pessoas ao redor. Sentei-me em um banco, tremendo. Peguei meu celular e, sem saber direito o que fazer, liguei para a polícia. A atendente deve ter percebido meu desespero, porque em menos de meia hora, a delegada Paula Ribeiro estava sentada ao meu lado naquele mesmo banco do shopping. Uma mulher de 45 anos, cabelos curtos, olhar firme e voz calma. Dona Teresa, me conte exatamente o que a senhora ouviu. Ela pediu, gravando nossa conversa com minha autorização. Contei tudo. As movimentações bancárias, os remédios com gosto estranho, as conversas sussurradas. E, finalmente, o que tinha ouvido naquela tarde. Enquanto falava, percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permanecia firme. A delegada fez várias perguntas, anotou tudo, e então disse algo que mudaria o curso dos acontecimentos. Dona Teresa, a senhora estaria disposta a nos ajudar numa investigação? Precisamos de provas concretas para pegá-los. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. O choque e a dor deram lugar a uma determinação que eu não sabia que ainda existia em mim. Olhei nos olhos da delegada e respondi: farei o que for preciso para descobrir a verdade. Mal sabia eu que essa verdade seria muito mais profunda e dolorosa do que eu jamais poderia imaginar, e que os segredos que estavam prestes a vir à tona não envolviam apenas a traição do meu filho, mas também um passado que eu lutei por décadas para deixar para trás. A delegada explicou o plano inicial. Eu voltaria para casa como se nada tivesse acontecido. Eles instalariam equipamentos de escuta discretos pela casa, com minha autorização. Eu deveria manter a rotina normal, inclusive tomando os remédios, mas, na verdade, eles seriam substituídos por outros visualmente idênticos. Tudo para colher provas do plano macabro. A senhora consegue fazer isso? Consegue olhar para o seu filho, sabendo o que ele planeja e fingir que está tudo bem? Perguntou a delegada. Respirei fundo, limpei as lágrimas e respondi. Trabalhei 35 anos no banco, delegada. Sei como manter a calma em situações difíceis. Se ele pode mentir para mim por meses, eu posso fingir por algumas semanas. Voltei para casa naquela noite com o coração pesado e um plano em mente. A delegada Paula havia me orientado sobre como agir. Natural, despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Enquanto girava a chave na fechadura, ensaiei um sorriso cansado. Felipe estava na sala, jogando algo no celular. Provavelmente aquele maldito jogo do tigrinho que tinha se tornado sua obsessão. Oi, mãe. Demorou hoje. Tudo bem no médico? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Sua voz soava tão normal, tão... Filho. Como podia ser o mesmo homem que horas antes falava em se livrar de mim? Tudo bem, filho. O doutor disse que preciso controlar melhor a pressão. Vou tomar um banho e já desço para o jantar. Respondi com uma tranquilidade que não sentia. Minhas mãos tremiam dentro dos bolsos do casaco. No dia seguinte, conforme combinado, recebi a visita de um técnico da internet. Na verdade, um policial disfarçado que instalou discretamente os equipamentos de escuta pela casa. Felipe estava trabalhando e Amanda tinha ido mostrar um imóvel a clientes. Aproveitei para mostrar ao policial onde ficavam meus remédios, que foram substituídos por placebos idênticos. Também recebi um pequeno dispositivo para usar como colar, que na verdade era um botão de pânico que eu poderia acionar caso me sentisse em perigo. Os dias seguintes foram um exercício de atuação constante. Cada gole de chá que Amanda me preparava, com carinho, era um teste para meu autocontrole. Está uma delícia, querida, eu dizia, enquanto despejava discretamente o líquido na planta quando ela se distraía. Cada conversa casual sobre meu testamento ou sobre os problemas de saúde da idade era uma facada no peito, mas eu mantinha o semblante sereno. Uma semana depois da instalação das escutas, a delegada Paula me encontrou secretamente na casa de seu Augusto, meu vizinho, que se tornou um aliado nessa operação.
Dona Teresa, conseguimos gravações incriminadoras. Eles estão discutindo detalhes do plano abertamente quando a senhora não está em casa. Ela me mostrou transcrições das conversas que fizeram meu sangue gelar. Felipe, quanto tempo até fazer efeito completamente? Amanda, meu contato disse que com essa dosagem, 3 a 4 semanas. Vai parecer natural. Os sintomas são consistentes com AVC. Primeiro tontura, depois confusão mental, até que um dia ela simplesmente não acorda. Felipe, e aquele agiota continua me pressionando. Preciso de pelo menos 300 mil para cobrir as dívidas do jogo. Amanda, paciência, amor. A casa da sua mãe vale mais de 1 milhão, fora os outros imóveis e as aplicações. Vale a pena esperar um pouco mais. Lembro-me de sentir uma náusea profunda ao ouvir aquilo. Não era apenas dinheiro. Era minha vida que estavam calculando em semanas. A delegada segurou minha mão enrugada com firmeza. Precisamos de mais, Dona Teresa. Precisamos pegar esse contato que forneceu o veneno. A senhora está disposta a continuar? Engoli seco. Estou. Vamos até o fim. Nas semanas seguintes, comecei a simular alguns sintomas leves, conforme orientação da delegada. Um leve desequilíbrio aqui, uma confusão de datas ali. Nada exagerado, apenas o suficiente para fazer Felipe e Amanda acreditarem que seu plano estava funcionando. Vi a satisfação nos olhos deles, o modo como trocavam olhares cúmplices quando eu esquecia onde havia colocado meus óculos ou quando derrubava um copo na pia. Amanda intensificou suas visitas. Agora vinha todos os dias. Insistia em preparar meu chá da tarde, meu café da manhã. Às vezes ficava me observando tomar os remédios, como quem confere se uma criança engoliu mesmo o medicamento amargo. Eu sorria e dizia: "Que nora atenciosa você vai ser, querida." Foi nesse período que comecei a fazer alterações sutis na minha rotina. Passei a frequentar mais o banco, conversando longamente com o Dr. Marcelo Santos, o gerente que havia sido meu colega por anos. Contei a ele parte da verdade, que suspeitava que meu filho estava desviando dinheiro das minhas contas. Ele concordou em monitorar qualquer movimento suspeito e criar alertas especiais. Teresa, você sempre foi uma das funcionárias mais perspicazes que tivemos. Se está desconfiada, deve investigar a fundo, ele me disse, ajustando os óculos no rosto sério. Não mencionei a parte do envenenamento, é claro. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar. Em casa, comecei a deixar documentos falsos em locais estratégicos. Um extrato bancário modificado mostrando um saldo muito maior do que eu realmente possuía. Uma apólice de seguro de vida inflacionada. Até mesmo um rascunho de testamento mencionando uma suposta fazenda em Caldas Novas que nunca existiu. Pequenas iscas para ver até onde ia a ganância deles. Enquanto isso, a investigação avançava. A polícia identificou movimentações financeiras suspeitas de Felipe. Grandes quantias indo para casas de apostas online e depois transferências para contas desconhecidas. Descobriram também que Amanda havia sido investigada em Curitiba por estelionato 2 anos antes, mas o caso fora arquivado por falta de provas. A rede parecia maior do que imaginávamos inicialmente. A virada aconteceu numa quinta-feira à noite. Eu estava em meu quarto, já de camisola, fingindo assistir televisão enquanto na verdade ouvia tudo através de um pequeno fone de ouvido conectado às escutas. Felipe recebeu uma visita, um homem que se apresentou como Cláudio. Nunca o tinha visto antes, mas sua voz era grave, ameaçadora. Seu prazo acabou, Felipe. São 350 mil agora, com os juros. Não me interessa como você vai conseguir, mas na segunda-feira quero esse dinheiro ou você sabe o que acontece. Está quase pronto, Felipe respondeu, a voz trêmula. O médico já notou os sintomas. Disse que com a idade e o histórico dela, ninguém vai suspeitar quando acontecer. E quando exatamente vai acontecer? A voz do tal Cláudio exigia certeza. Foi Amanda quem respondeu com uma frieza que me arrepiou. Este fim de semana, vamos aumentar a dose. Já está tudo preparado. Na segunda-feira você tem seu dinheiro. Meu sangue gelou. Eles estavam acelerando o plano. Acionei imediatamente o botão de pânico no meu colar, conforme o protocolo estabelecido. Em menos de 10 minutos, recebi uma mensagem codificada da delegada Paula no celular. Parecia uma propaganda comum,
mas era o sinal de que a polícia estava ciente e se mobilizando. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Deitada na cama, de olhos abertos no escuro, eu sabia que poderia ser minha última noite naquela casa. Não pelo envenenamento, obviamente, mas porque o plano da polícia seria colocado em ação no dia seguinte. Memórias de toda uma vida passaram pela minha mente. O nascimento de Felipe, seus primeiros passos, a formatura, os momentos felizes em família. Como chegamos a esse ponto? Em que momento perdi meu filho para a ganância e o vício? Na manhã seguinte, como em todos os dias, Amanda apareceu cedo trazendo um café da manhã especial. Um suco de laranja fresco que ela insistiu que eu tomasse na frente dela. Feito na hora, sogrinha. Cheio de vitaminas para a senhora ficar forte. Seu sorriso não alcançava os olhos, que me observavam com uma intensidade quase predatória. Tomei um gole e elogiei. Ela esperou até que eu terminasse o copo inteiro. O plano da polícia era que eu fingisse passar mal algumas horas depois, para que eles pudessem pegar Felipe e Amanda em flagrante, discutindo o que fazer com meu corpo. Porém, algo inesperado aconteceu. Cerca de meia hora após tomar o suco, comecei a sentir uma tontura real. Minha visão embaçou e senti meu coração acelerando de forma anormal. Percebi com horror que, de alguma forma, o suco continha algo além do que esperávamos. Talvez eles tivessem descoberto sobre os remédios trocados. Talvez tivessem decidido usar algo mais forte. Com as forças que me restavam, consegui acionar novamente o botão de pânico e enviar uma mensagem para a delegada. Real. Não é simulação. Então desabei no sofá da sala, lutando para manter a consciência. Os minutos seguintes foram confusos. Ouvi vozes distantes. Felipe e Amanda discutindo em pânico. Você deu demais. Era para ser gradual. Ela estava desconfiada. Precisávamos acelerar. A porta sendo arrombada. Sirenes, gritos, a voz firme da delegada Paula. Polícia! Parados! Acordei no hospital, com tubos e monitores conectados ao meu corpo. A delegada Paula estava ao meu lado, junto com um médico. A senhora teve sorte, disse o médico. A quantidade de digitálicos no seu organismo era quase fatal. Mais algumas horas sem tratamento e teria sido irreversível. Conseguimos todos eles, disse a delegada, segurando minha mão. Felipe, Amanda e Cláudio, que na verdade se chama Roberto Meirelles, um traficante conhecido por fornecer substâncias para acidentes e mortes naturais. Encontramos o veneno na bolsa de Amanda e todas as conversas gravadas são provas irrefutáveis. Mas fechei os olhos, deixando as lágrimas rolarem livremente. Era uma vitória, sim, mas que preço alto eu estava pagando. Meu próprio filho, meu Felipe. Tem mais uma coisa, Dona Teresa. A delegada continuou, com uma expressão intrigada. Quando estávamos investigando as contas bancárias de Felipe, encontramos algumas inconsistências. Seus documentos de identidade, há algo estranho neles. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele passado que eu tanto tentei enterrar estava prestes a vir à tona? Mantive a expressão neutra, como aprendi a fazer durante anos de treinamento. Deve ser algum erro burocrático, respondi calmamente. Você sabe como são os bancos e a burocracia. A delegada me olhou com uma curiosidade profissional que eu conhecia bem. Era o olhar de alguém que encontrou uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça. Talvez, ela disse, não totalmente convencida. De qualquer forma, vamos focar na sua recuperação agora. O caso contra seu filho e a noiva dele é sólido. Eles não vão escapar. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, a investigação continuou. Descobriram que Amanda tinha um histórico muito mais extenso do que imaginávamos. Identidades falsas, golpes em outras cidades, sempre envolvendo homens vulneráveis e heranças. Felipe, aparentemente, era apenas sua mais recente vítima, embora isso não o isentasse de culpa. Uma semana depois, quando já estava me preparando para receber alta, a delegada Paula voltou ao meu quarto, desta vez com uma pasta grossa embaixo do braço e uma expressão que eu conhecia bem demais. Era o olhar de alguém que finalmente juntou todas as peças. Dona Teresa, ou devo dizer,
Agente Maria Helena Vasconcelos. O nome que eu não ouvia há mais de 30 anos ecoou pelo quarto, trazendo de volta memórias de uma vida inteira. A máscara que eu usava por tanto tempo estava prestes a cair, e com ela, segredos que poderiam mudar tudo o que Felipe e o mundo sabia sobre mim. A delegada sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, colocando a pasta sobre o colo. Essa investigação tomou um rumo que nenhum de nós poderia prever, ela disse, abrindo a pasta e revelando documentos antigos, fotos em preto e branco, recortes de jornais amarelados pelo tempo. A primeira foto me atingiu como um soco no estômago. Eu, 30 anos mais jovem, em um uniforme da Polícia Federal, ao lado de outros agentes. A operação que mudou minha vida. Quanto desse arquivo você já leu? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. O suficiente para entender que estamos diante de uma história muito maior do que um filho tentando matar a mãe por herança. Ela respondeu, mas gostaria de ouvir de você. Olhei longamente para aquela foto que me transportava para outra vida. Há tempos que não me via como Maria Helena, a agente federal determinada que infiltrou uma das maiores quadrilhas de lavagem de dinheiro do país. Por décadas, fui apenas Teresa, a bancária, a mãe, a viúva. Sim, delegada, fui agente da Polícia Federal por quase 15 anos. Confessei finalmente, ajustando-me na cama hospitalar. Isso foi há muito tempo. Outra vida. A delegada Paula folheou alguns documentos da pasta, revelando mais fotos e relatórios antigos. Operação Caixa Forte, 1992. Uma das maiores apreensões de ativos ilícitos da história da PF até então. Você era a agente infiltrada principal. Ela parou numa foto onde eu aparecia ao lado de uma mulher de cabelos escuros, olhar intenso. Lúcia Mendonça, a chefe da quadrilha. Fechei os olhos por um momento, deixando as memórias inundarem minha mente. Lúcia era brilhante. Usava bancos legítimos para lavar dinheiro do tráfico internacional. Passei 2 anos infiltrada na organização dela, ganhando sua confiança. Ela me considerava sua protegida, quase uma irmã. Minha voz falhou levemente. Até o dia da operação, a delegada assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. E o que isso tem a ver com Felipe? Respirei fundo, preparando-me para revelar o segredo que guardei por décadas. Felipe não é meu filho biológico. Ele é filho de Lúcia Mendonça. O silêncio preencheu o quarto. A delegada parecia processar a informação, conectando os pontos. Quando a operação foi deflagrada, Lúcia estava grávida de 7 meses. Continuei. Ela foi presa, julgada e condenada a 30 anos. Felipe nasceu na penitenciária. Lúcia morreu em um incêndio na prisão quando ele tinha apenas 5 meses. E você o adotou. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Por culpa inicialmente, admiti. Eu me sentia responsável. Tinha passado 2 anos convivendo com Lúcia diariamente. Conhecia sua história, suas fraquezas, seus sonhos. Ela confiava em mim. E eu a traí, mesmo que fosse meu trabalho, mesmo que ela fosse criminosa. Parei, sentindo o nó na garganta que sempre se formava quando pensava naquela época. Mas depois foi por amor, verdadeiro e incondicional. Ele era apenas um bebê inocente, não tinha culpa dos crimes da mãe. E mudou de identidade para protegê-lo? Para proteger a nós dois, corrigi. A organização de Lúcia tinha ramificações profundas. Muitos escaparam da operação e juraram vingança contra os responsáveis. Eu era o principal alvo, a traidora. O programa de proteção à testemunha me deu uma nova identidade, e eu pedi para incluir o bebê. Tornamo-nos Teresa e Felipe Lemos. Mudamos para Goiânia, onde ninguém nos conhecia. Comecei a trabalhar como bancária. Era o que eu sabia fazer, afinal. A delegada Paula me observava com um misto de admiração e compaixão. E Felipe nunca soube de nada disso. Nunca, confirmei. Criei uma história sobre seu pai, que ele havia morrido em um acidente antes do nascimento de Felipe. Mostrei fotos de um ex-namorado que nem chegou a saber da minha gravidez fictícia. Construí toda uma narrativa para que Felipe tivesse uma infância normal, sem o peso de ser filho de uma criminosa, sem o estigma, sem o medo. E agora ele tentou matar você. A ironia era palpável na voz da delegada.
A vida tem um senso de humor perverso, não é? Tentei sorrir, mas senti apenas uma pontada de dor no peito que não tinha nada a ver com o envenenamento. Passei a vida protegendo-o, e ele quase me matou por dinheiro. A delegada fechou a pasta, pensativa. Há mais uma coisa que você precisa saber, dona Maria Helena. Ela ainda parecia desconfortável com meu nome verdadeiro. Amanda não é quem parece ser. Meu coração acelerou. O que quer dizer? Amanda Costa não existe, pelo menos não oficialmente. O nome verdadeiro dela é Fernanda Mendonça. O choque me deixou momentaneamente sem fala. Mendonça? Como sobrinha de Lúcia Mendonça, filha de Renato Mendonça, irmão de Lúcia, que conseguiu escapar da Operação Caixa Forte. Ela tinha apenas 4 anos na época. A realidade me atingiu com a força de um trem. Não era apenas uma coincidência cruel, nem apenas um golpe motivado por dinheiro. Era vingança. Uma vingança planejada meticulosamente por décadas. Ela sabia quem eu era? Quem Felipe era? As palavras saíram entrecortadas. Acreditamos que sim. Encontramos um caderno codificado no apartamento dela com informações detalhadas sobre você, sobre a operação, sobre Felipe. Fotos antigas, recortes de jornais. Ela vinha planejando isso há muito tempo. Deixei-me afundar nos travesseiros, sentindo o peso de 3 décadas de segredos desmoronando sobre mim. Então ela se aproximou de Felipe propositalmente. Exato. Usou o vício dele em jogos para manipulá-lo. Há evidências de que ela mesma controlava algumas das plataformas de apostas onde ele jogava, garantindo que ele perdesse cada vez mais, afundando-se em dívidas, tornando-se desesperado o suficiente para considerar, bem, fazer o que tentou fazer. Meu Deus! Fechei os olhos novamente, tentando absorver tudo. Felipe sabe disso? Sabe quem eu realmente sou? Quem ele é? A delegada negou com a cabeça. Ainda não. Queríamos falar com você primeiro. É uma situação delicada. Delicada. Um eufemismo para o abismo de segredos e mentiras que se abria diante de nós. 30 anos de vida construída sobre uma identidade falsa. Sobre meias-verdades contadas com amor. Mas ainda assim, mentiras. Quero vê-lo. Decidi subitamente. Preciso ser eu a contar a verdade a ele. Ele está detido, sob custódia. Não é recomendável que... Por favor. Minha voz era firme, sem espaço para negociação. Passei 30 anos protegendo-o da verdade. Agora preciso ser eu a revelar tudo. Devo isso a ele e a mim mesma. Após uma longa pausa, a delegada assentiu. Vou providenciar, mas não hoje. A senhora ainda está se recuperando do envenenamento. Nos 3 dias seguintes, enquanto completava minha recuperação no hospital, preparei-me mentalmente para o confronto mais difícil da minha vida. Não a prisão de criminosos armados, nem infiltrações em organizações perigosas, mas olhar nos olhos do homem que eu criei como filho e contar-lhe que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Na manhã do 4º dia, recebi alta. A delegada Paula me buscou pessoalmente e me levou à delegacia. No caminho, ela me atualizou sobre os desdobramentos da investigação. Amanda, ou melhor, Fernanda, não está colaborando. Mantém-se em silêncio absoluto. Felipe, por outro lado, está devastado. Confessou tudo sobre o plano de envenenamento, mas insiste que foi ideia dela, que ele estava desesperado por causa das dívidas. E Cláudio, ou Roberto, esse está cantando como um pássaro para reduzir sua pena. Confirmou que forneceu o veneno a pedido de Amanda e que conhecia o plano completo. Também confirmou que as dívidas de jogo de Felipe eram reais, mas foram estrategicamente ampliadas pela própria Amanda, que controlava algumas das plataformas de apostas que ele usava. Chegamos à delegacia, um prédio cinzento no centro de Goiânia. Fui conduzida por corredores familiares. Não aquela delegacia específica, mas o ambiente policial em si, que um dia foi meu lar. Paredes beges, luzes fluorescentes, o cheiro característico de café forte e papel velho. A delegada me levou a uma sala de interrogatório adaptada para nosso encontro. Ele está esperando. Acha que veio para uma acareação formal. Não sabe que é você quem quer vê-lo. Assente, ajeitando o casaco leve que vestia sobre a roupa simples, calça de alfaiataria e blusa branca.
Não usava maquiagem, nem tentei esconder as olheiras profundas que as noites mal dormidas haviam desenhado sob meus olhos. Estou pronta. A porta se abriu, e lá estava ele, meu Felipe, abatido, barba por fazer, olheiras ainda mais profundas que as minhas, algemado, vestindo seu uniforme cinza dos detentos. Seus olhos, tão parecidos com os de Lúcia, se arregalaram ao me ver. Mãe! A surpresa em sua voz era genuína. Talvez esperasse nunca mais me ver, ou talvez esperasse ver ódio em meu olhar. Olá, Felipe. Minha voz soou mais calma do que eu me sentia. A delegada fechou a porta, deixando-nos a sós, embora eu soubesse que observava através do vidro espelhado. Sentei-me à mesa, indicando que ele fizesse o mesmo. Ele obedeceu, desviando o olhar, incapaz de sustentar o meu. Mãe, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não queria... Foi ela. As dívidas. Ele gaguejava, as palavras se atropelando, lágrimas começando a escorrer. Ergui a mão, silenciando-o gentilmente. Não vim aqui para ouvir desculpas, Felipe. Vim para contar a verdade. Uma verdade que deveria ter contado há muito tempo. Ele me olhou confuso. Que verdade? Sobre quem eu sou. Sobre quem você é. Nas 2 horas seguintes, narrei toda a história. A Operação Caixa Forte, meu trabalho como agente infiltrada, Lúcia Mendonça e sua organização criminosa. Contei sobre a prisão de Lúcia, sobre como ela deu à luz na penitenciária, sobre como morreu no incêndio poucos meses depois. Expliquei como assumi a guarda de seu filho, ele, e como entramos no programa de proteção à testemunha, recebendo novas identidades. Felipe ouvia em silêncio absoluto, o rosto uma máscara de choque que ocasionalmente se transformava em descrença, depois em dor, depois em algo que não consegui decifrar. Você não é meu filho biológico, Felipe, mas é meu filho em todos os sentidos que importam. Criei você, amei você, vivi por você por 30 anos. Cada sacrifício, cada decisão que tomei foi pensando na sua segurança e bem-estar. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Felipe olhava para as próprias mãos algemadas, como se fossem de um estranho. Por que está me contando isso agora? Sua voz era um sussurro rouco. Por que a polícia descobriu? E por que Amanda não é quem você pensa que é? Seus olhos encontraram os meus, subitamente atentos. O que quer dizer? O nome verdadeiro dela é Fernanda Mendonça. Ela é sobrinha de Lúcia, sua mãe biológica. Ela se aproximou de você propositalmente, Felipe. Era tudo parte de um plano de vingança. Vi a compreensão se formar em seu rosto, seguida por uma onda de horror. Ela me usou? Todo esse tempo? Nosso relacionamento? O noivado? Tudo? Sim, ela manipulou você. Explorou seu vício em jogos. Criou dívidas artificiais para pressioná-lo. Tudo para chegar até mim. Felipe apoiou a testa nas mãos algemadas, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Resisti ao impulso de tocá-lo, de confortá-lo como fazia quando ele era criança e acordava de um pesadelo. Mas este pesadelo era real, e eu era, em parte, sua criadora. Todas aquelas histórias sobre meu pai, mentiras, ele perguntou finalmente, erguendo o rosto marcado pelas lágrimas. Sim, admiti. Criei uma história que achei que seria mais fácil para você carregar do que a verdade. E minha mãe biológica, como ela era? Essa pergunta me pegou de surpresa. Em todas as vezes que imaginei essa conversa ao longo dos anos, nunca pensei que ele perguntaria sobre Lúcia. Ela era complicada, respondi honestamente. Inteligente, carismática, determinada. Tinha um código de ética próprio, mesmo sendo criminosa. Era leal àqueles que considerava família. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas. E ela amava você, mesmo antes de você nascer. Falava com você. Cantava para a barriga. Tinha escolhido seu nome, Miguel. Foi o único pedido dela que respeitei quando a adotei. Felipe Miguel Lemos. Novas lágrimas escorreram pelo rosto dele. E você, por que me adotou? Por pena? Por culpa? No início, talvez, confessei. Mas rapidamente se transformou em amor puro. Você era um bebê perfeito, Felipe. Seus olhinhos, suas mãozinhas agarrando meu dedo,
Nunca pensei que seria possível amar alguém tanto quanto amei você desde o primeiro momento em que o segurei nos braços. Um silêncio menos tenso se estabeleceu entre nós. Felipe parecia estar processando tudo, digerindo 3 décadas de verdades ocultas reveladas de uma só vez. Isso não muda o que eu fiz, ele disse finalmente. Tentei matar você, minha própria mãe, a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Não, concordei. Não muda. E terá que responder por isso perante a justiça. Você me odeia agora? A pergunta veio carregada de medo. Como quando criança ele perguntava se eu ainda o amava depois de alguma travessura grave. Não, Felipe. Estou profundamente magoada, decepcionada, ainda tentando processar tudo isso. Mas não te odeio. Nunca poderia. Ele assentiu lentamente, como se absorvesse cada palavra. O que acontece agora? Agora você enfrenta as consequências dos seus atos. E eu, bem, também preciso enfrentar as consequências dos meus. 30 anos de mentiras, por mais bem-intencionadas que fossem. A porta se abriu e a delegada Paula entrou silenciosamente. O tempo acabou, ela anunciou suavemente. Levantei-me, sentindo o peso de cada um dos meus 68 anos. Antes de sair, olhei uma última vez para Felipe, o menino que criei, o homem que quase me matou, a vítima de uma vingança que transcendia gerações. Vou visitá-lo, prometi. Se quiser me ver. Ele assentiu, os olhos baixos. Eu quero. Tenho muitas perguntas ainda. E eu tenho muitas respostas para dar. Virei-me para sair, mas sua voz me deteve. Mãe? Virei-me novamente. Sim? Obrigado. Por me contar a verdade. Finalmente. Saí da sala com o coração pesado, mas de alguma forma, mais leve do que quando entrei. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha sido dita. Agora restava ver o que construiríamos sobre ela. A revelação para Felipe foi apenas o começo de um turbilhão que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto deixava a delegacia naquele dia, sentia que havia mais camadas dessa história para serem desveladas. Algo na forma como a delegada Paula olhava para os documentos, como se ainda faltassem peças importantes do quebra-cabeça. Voltei para casa. Uma casa que agora parecia pertencer a outra pessoa. A outra vida. Os cômodos vazios ecoavam com memórias. Felipe aprendendo a andar no corredor, comemorando aniversários na sala de jantar, estudando na mesa da cozinha. Cada espaço continha fragmentos da vida que construímos juntos. Uma vida fundamentada em uma identidade falsa, mas em um amor verdadeiro. A primeira noite sozinha foi a mais difícil. Fiquei sentada na poltrona da sala até o amanhecer, incapaz de dormir, revisando mentalmente cada decisão que havia tomado nos últimos 30 anos. O que poderia ter sido diferente se eu tivesse contado a verdade a Felipe desde o início? Ele teria crescido revoltado, sabendo que era filho de uma criminosa? Ou teria entendido com o tempo que nossos pais não definem quem somos? Na manhã seguinte, recebi uma ligação da delegada Paula. Preciso que venha até a delegacia, ela disse, a voz tensa. Desenvolvimentos, no caso. Que tipo de desenvolvimentos? Prefiro mostrar pessoalmente. É complicado. Aquela hesitação me deixou alerta. Em meus anos como agente federal, aprendi a reconhecer quando uma investigação toma rumos inesperados. Ao chegar à delegacia, fui conduzida não à sala de interrogatórios, mas ao gabinete particular da delegada. Lá dentro, além dela, havia um homem de terno que não reconheci imediatamente. Maria Helena. Ele se levantou, estendendo a mão. Ou prefere Teresa agora? Olhei mais atentamente e o reconhecimento me atingiu como um raio. Carlos? A voz falhou. Carlos Valente? Em carne e osso. Ele sorriu, embora o sorriso não alcançasse seus olhos. Faz tempo. Carlos Valente havia sido meu superior na Polícia Federal, o coordenador da Operação Caixa Forte. A última vez que o vi foi há quase 3 décadas, quando assinei os papéis do Programa de Proteção à Testemunha. O que está fazendo aqui? Perguntei, ainda atordoada com o reencontro. Carlos e a delegada trocaram olhares. Ele indicou que eu me sentasse e obedeci, sentindo que o chão sob meus pés começava a se mover. O caso do seu filho?
do Felipe, reabriu uma investigação que nunca foi totalmente concluída, começou Carlos. A Operação Caixa Forte conseguiu desmantelar a maior parte da organização de Lúcia Mendonça, mas alguns elementos-chave escaparam. Eu sei disso. O irmão dela, Renato. Alguns parceiros internacionais. Sim, mas há mais. Carlos abriu uma pasta e colocou várias fotos sobre a mesa. A organização nunca morreu completamente. Ficou dormente por anos, mas depois ressurgiu sob nova liderança. Olhei para as fotos. Imagens de vigilância mostrando reuniões em restaurantes caros, transferências em estacionamentos, encontros discretos em parques. Em várias delas, reconheci Amanda, ou Fernanda, mais jovem, conversando com homens de terno. Fernanda Mendonça reconstruiu o império da tia, explicou a delegada. Não com lavagem de dinheiro tradicional, mas adaptada aos tempos modernos. Criptomoedas, apostas online, esquemas de pirâmide sofisticados. E o jogo do tigrinho? Perguntei, as peças começando a se encaixar em minha mente. Uma fachada perfeita, confirmou Carlos. Plataformas de apostas online são ideais para lavagem de dinheiro. Milhares de transações por dia, grandes volumes, clientes anônimos. E o vício real das pessoas cria o fluxo de caixa legítimo para mascarar o dinheiro sujo. Passei a mão pelos cabelos grisalhos, tentando absorver a magnitude do que estava ouvindo. Então Felipe não era apenas um alvo para a vingança pessoal. Era parte de uma operação maior. Exatamente, disse a delegada. Amanda, Fernanda, aproximou-se dele por 2 motivos. Chegar até você, como vingança pela prisão da tia, e porque seu filho tinha o perfil perfeito para ser manipulado. Um homem de classe média alta, com acesso a bens significativos através da mãe, viciado em jogos, desesperado por dinheiro. E não foi o único, completou Carlos espalhando mais fotos. Identificamos pelo menos 7 outros casos semelhantes nos últimos 5 anos. Homens de meia idade, com pais ou avós idosos com patrimônio considerável. Todos se envolveram com mulheres ligadas à organização. Todos desenvolveram vícios em apostas. Todos acabaram endividados. E todos os idosos morreram de causas aparentemente naturais. Finalizou a delegada, a voz grave. AVC, ataque cardíaco, complicações respiratórias, todos com sintomas similares aos que a senhora começou a apresentar. O horror da situação me atingiu em toda sua dimensão. Não era apenas sobre mim ou sobre Felipe. Era uma operação criminosa sistemática, friamente calculada, que já havia feito várias vítimas. Por que estão me contando isso? Perguntei finalmente. Eu não sou mais agente. Essa vida ficou para trás há décadas. Carlos inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos nos meus. Por que precisamos da sua ajuda, Maria Helena? Ou melhor, precisamos da ajuda de Teresa Lemos. Minha ajuda? Como? Fernanda não está colaborando. Mantém-se em silêncio absoluto, protegida por advogados caros. E temos evidências fortes, mas ainda insuficientes para ligar todos os pontos, para identificar todos os membros da organização. E onde eu entro nisso? Você é a única pessoa viva que conheceu Lúcia intimamente, que entende como ela pensava, como operava. Fernanda seguiu os passos da tia. Mesmos métodos, mesma estrutura organizacional, mesma lógica. Se queremos desmontar essa rede, precisamos entender como ela funciona de dentro para fora. Recostei-me na cadeira, observando os rostos ansiosos à minha frente. Estão me pedindo para voltar à ativa? Aos 68 anos? Não como agente de campo, esclareceu a delegada rapidamente. Como consultora, precisamos que analise documentos, transcrições, ajude a interpretar evidências. Fiquei em silêncio por um longo momento, pensando nas implicações. Voltar a esse mundo significava reabrir cicatrizes antigas, reviver memórias que passei décadas tentando esquecer. Mas também significava a chance de fechar um círculo, de corrigir um trabalho que nunca foi completamente finalizado. E Felipe? Perguntei finalmente. Como ele se encaixa nisso tudo? Seu filho enfrenta acusações graves, respondeu a delegada sinceramente. Tentativa de homicídio, conspiração, fraude. Mas se pudermos provar que ele também foi vítima de manipulação,
Que a organização deliberadamente o escolheu e o induziu ao vício para explorá-lo? Bem, isso poderia atenuar significativamente sua situação. Estão me oferecendo um acordo? Ajudo vocês e, em troca, conseguem uma pena menor para meu filho? Carlos e a delegada trocaram olhares novamente. Não oficialmente, disse Carlos. Mas extraoficialmente, sim. Sua colaboração seria vista com bons olhos pelo Ministério Público. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. Não se tratava apenas de Felipe, mas de justiça para todas as vítimas desse esquema macabro. Famílias destruídas, idosos mortos, vidas arruinadas pelo vício. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é muito para processar de uma vez. Compreensível, concordou a delegada. Mas não temos muito tempo. A notícia da prisão de Fernanda já vazou para a imprensa. Os outros membros da organização provavelmente estão destruindo evidências neste exato momento. Saí da delegacia com a cabeça girando, carregando uma pasta confidencial com informações preliminares que deveria analisar. O mundo ao meu redor parecia surreal. As pessoas nas ruas continuando suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava. Passei o resto do dia trancada em casa, espalhando documentos pela mesa da sala, analisando transcrições de interrogatórios, estudando extratos bancários, examinando fotos de vigilância. À medida que mergulhava naquele material, sentia meus instintos antigos despertando, o olhar treinado para detectar padrões, a capacidade de conectar pontos aparentemente desconexos. Por volta da meia-noite, algo chamou minha atenção em um dos extratos bancários. Uma série de transações pequenas, sempre no mesmo valor, sempre nos mesmos dias do mês, para contas diferentes. Parecia insignificante à primeira vista, mas reconheci o padrão. Era exatamente como Lúcia fragmentava grandes quantias para evitar detecção. Liguei para a delegada imediatamente, apesar do horário. Encontrei algo, disse assim que ela atendeu. Precisamos verificar todas as transações de R$ 850 realizadas nas primeiras quintas-feiras de cada mês nos últimos 3 anos. É um padrão, um código. Lúcia fazia o mesmo, mas com valores diferentes. Como tem certeza disso? Porque 7.850 não é um número aleatório. É a soma do dia e mês de nascimento de Lúcia, 7 de agosto ou 78, somando-se o valor dos dígitos e multiplicando por 1000. Ela sempre usava variações disso como código para transferências importantes. No dia seguinte, voltei à delegacia. A equipe de investigação financeira já havia começado a seguir a pista que indiquei, e os resultados preliminares eram promissores. Dezenas de contas vinculadas, formando uma complexa rede de transações. Você estava certa, admitiu a delegada, olhando com admiração para o diagrama que se formava na tela do computador. Isso pode ser a chave para desmontar toda a estrutura financeira deles. Nos dias que se seguiram, mergulhei completamente na investigação. Era como se Maria Helena Vasconcelos tivesse ressuscitado depois de 3 décadas adormecida dentro de Teresa Lemos. Minha experiência como bancária também se mostrou valiosíssima. Conhecia os meandros do sistema financeiro, as brechas, os pontos cegos da fiscalização. Trabalhava lado a lado com a equipe da Polícia Federal, que agora havia assumido oficialmente o caso devido às suas ramificações interestaduais. Carlos Valente vinha diariamente de Brasília para acompanhar os progressos. Uma semana depois do início da minha colaboração, conseguimos um avanço significativo. Baseando-me em antigos métodos de Lúcia, sugeri buscar propriedades registradas em nomes de parentes distantes ou funcionários de baixo escalão. O resultado foi a descoberta de uma fazenda no interior de Goiás, registrada no nome do jardineiro de um dos cassinos online ligados à organização. Uma operação sigilosa revelou que a fazenda funcionava como centro operacional do esquema. Servidores escondidos em um galpão aparentemente abandonado processavam transações das plataformas de apostas, conectando-se a paraísos fiscais no exterior. "Pegamos eles", anunciou Carlos, retornando da operação. "Servidores, documentos, contratos, tudo. É uma mina de ouro de evidências." Naquela noite, permitiram que eu visitasse Felipe na prisão novamente. Ele parecia diferente.
mais magro, com olheiras profundas, mas estranhamente mais calmo, como se o choque inicial tivesse dado lugar a uma resignação dolorosa. "Como você está?" perguntei, sentando-me diante dele. "Sobrevivendo." Ele tentou um sorriso fraco. "E você?" "Ouvi que está ajudando na investigação." "Como soube disso?" Meu advogado comentou. "Disse que isso pode ajudar no meu caso." Assenti lentamente. "Estou fazendo o que posso, Felipe. Não para te isentar do que fez, mas para mostrar o contexto completo. Você foi manipulado, usado como peça num jogo muito maior. Isso não muda o fato de que eu concordei com tudo." Ele disse, baixando os olhos. "Que eu planejei fazer aquilo com você. Ninguém apontou uma arma na minha cabeça." "Não, mas eles criaram as circunstâncias perfeitas, te induziram ao vício, ampliaram artificialmente suas dívidas, te colocaram numa situação desesperadora. Psicologicamente, você estava encurralado." Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso das palavras não ditas entre nós. "Tenho pensado muito sobre minha mãe biológica", disse Felipe finalmente. "Sobre Lúcia. Você acha que ela se arrependeu? No final?" A pergunta me pegou desprevenida. "Não sei", respondi honestamente. Lúcia era complexa. Nunca a vi demonstrar arrependimento pelos crimes, mas vi o amor genuíno que sentia por você, mesmo antes de nascer. Talvez isso tenha mudado algo nela. E Amanda, Fernanda, você acha que ela sentia algo real por mim em algum momento? Ou foi tudo encenação desde o início?" Meu coração se apertou diante da vulnerabilidade em sua voz. "Não posso responder isso, Felipe. Só ela sabe." Mais silêncio. Então ele fez a pergunta que eu temia. "E você? Você realmente me amou como filho? Ou eu sempre fui um projeto de redenção, uma forma de aliviar sua culpa?" Estendi a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos. "Você nunca foi um projeto, Felipe. Nunca foi uma obrigação ou uma penitência. Você foi, meu filho. O amor que sinto por você é a coisa mais real e verdadeira da minha vida." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dele. "Mesmo depois do que fiz?" "Mesmo depois. O amor de mãe não tem condições, Felipe. Pode ser ferido, traído, testado até o limite, mas não morre facilmente." Nossa conversa foi interrompida pelo guarda anunciando o fim da visita. Antes de me levantar, Felipe segurou minha mão com força. "Obrigado", ele disse simplesmente, "por não desistir de mim, nem antes, nem agora." Saí da prisão com o coração um pouco mais leve, embora o caminho pela frente ainda fosse longo e incerto. No dia seguinte, uma nova reviravolta aguardava na delegacia. "Fernanda pediu para falar", anunciou a delegada assim que cheguei. "Mas só falará com você." "Comigo? Por quê?" "Não sabemos. Mas após a operação na fazenda, ela parece ter percebido que o jogo acabou. Talvez queira negociar." Relutei inicialmente. A ideia de estar frente a frente com a mulher que planejou minha morte, que manipulou meu filho, que carregava o sangue e o ódio de Lúcia Mendonça, me causava uma apreensão profunda. Mas também sabia que poderia ser nossa melhor chance de desmantelar completamente a organização. "Vou falar com ela", decidi finalmente. "Mas quero que registrem tudo." A sala de interrogatório estava fria quando entrei. Fernanda já me esperava, sentada à mesa, as mãos algemadas à sua frente. Fisicamente, ela lembrava muito Lúcia. Os mesmos olhos intensos, a mesma postura orgulhosa, mesmo em situação de desvantagem. Usava o uniforme laranja das detentas, mas mantinha uma dignidade quase aristocrática. "Maria Helena Vasconcelos", ela disse quando me sentei. Não havia pergunta, apenas uma constatação carregada de décadas de ódio contido. Finalmente nos encontramos cara a cara. "Fernanda Mendonça", respondi no mesmo tom. "Você pediu para me ver. Estou aqui." "O que quer?" Um sorriso fino se formou em seus lábios. "Quero oferecer um acordo. Informações em troca de benefícios penais." "Que tipo de informações?" "Nomes, contas, operações, a estrutura completa da organização, não apenas no Brasil, mas em 6 países diferentes. Coisas que vocês levariam anos para descobrir sozinhos, se é que conseguiriam." Mantive minha expressão neutra, embora por dentro sentisse a adrenalina da negociação.
uma sensação que não experimentava há décadas. E o que espera em troca? Redução de pena. Programa de proteção para quando eu sair. Tenho inimigos poderosos. E... Ela hesitou brevemente. Quero que Felipe seja tratado com clemência. Ele foi uma peça manipulada, não o arquiteto. Essa última parte me surpreendeu. Por que se importa com o que acontece com Felipe? Algo passou pelos olhos dela. Uma sombra de emoção genuína rapidamente suprimida. Digamos que tenho minhas razões. Você o amava? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Fernanda sustentou meu olhar por um longo momento. Amor é uma fraqueza neste negócio. Minha tia me ensinou isso desde pequena. Mas... Ela fez uma pausa quase imperceptível. Às vezes somos humanos apesar de nós mesmos. Aquela confissão velada de Fernanda me deixou perturbada por dias. A ideia de que ela pudesse ter desenvolvido sentimentos reais por Felipe, mesmo enquanto orquestrava sua destruição, e a minha, criava uma camada de complexidade que eu não estava preparada para enfrentar. Como tantas vezes na vida, a linha entre verdade e mentira, entre amor e manipulação, se mostrava dolorosamente tênue. O acordo foi selado com o Ministério Público após intensas negociações. Fernanda cooperaria integralmente, entregando todos os detalhes da organização em troca de uma redução significativa de pena e proteção futura. E como parte do acordo, a colaboração dela seria considerada um fator atenuante no caso de Felipe. Nos dias seguintes, passei horas em salas de interrogatório, assistindo Fernanda desenhar o mapa completo do império criminoso que herdara e expandira. A organização, que começara com lavagem de dinheiro tradicional, sob o comando de Lúcia, havia evoluído para uma sofisticada rede de crimes financeiros digitais. Plataformas de apostas online, incluindo o infame Jogo do Tigrinho, serviam como fachada perfeita para lavar milhões diariamente. Vocês só veem a ponta do iceberg, ela explicou durante uma das sessões. O vício real das pessoas cria um fluxo de caixa legítimo que mascara perfeitamente o dinheiro sujo. Quem vai questionar milhares de pequenas transações de apostadores compulsivos? Mas o aspecto mais perturbador era o que ela chamava de Operação Herança, o esquema sistemático para identificar e manipular pessoas como Felipe. Buscamos perfis específicos, explicou Fernanda com uma frieza técnica que me gelava a espinha. Homens de meia idade, com pais ou avós idosos que possuem patrimônio considerável. Preferimos pessoas com tendência à dependência, álcool, jogos, drogas ou histórico de instabilidade financeira. Pessoas vulneráveis à manipulação. E depois? Perguntou a delegada, que também assistia ao interrogatório. Depois é simples, continuou Fernanda. Uma de nossas operadoras se aproxima, estabelece um relacionamento. Simultaneamente, introduzimos a vítima ao vício em apostas, começando com pequenas vitórias para criar a ilusão de controle e sucesso. Quando estão completamente fisgados, começam a perder grandes quantias, dívidas crescentes. E adivinha quem está lá para oferecer a solução? A herança, completei, sentindo meu estômago revirar. Exato. Se você tivesse acesso ao dinheiro dos seus pais agora, todos os seus problemas acabariam. Ela imitou o tom persuasivo que provavelmente usara com Felipe. Alguns precisam apenas de um pequeno empurrão, outros necessitam de mais persuasão. Como o envenenamento, disse a delegada. Fernanda assentiu. Métodos que simulam morte natural, sem alarde, sem investigação. Apenas idosos morrendo como idosos morrem todos os dias. A frieza com que ela descrevia o assassinato sistemático de pessoas inocentes me deixava nauseada. Ainda assim, havia algo em sua expressão quando falava, um desconforto sutil, quase imperceptível, que me intrigava, como se por trás da fachada da criminosa calculista existisse uma pessoa lutando para se justificar, talvez até para si mesma. Por que Felipe? Perguntei finalmente, durante um momento em que ficamos sozinhas na sala. De todos os alvos possíveis, por que escolher justamente o filho da mulher que prendeu sua tia? Ela me encarou longamente antes de responder. No início foi vingança pura.
Cresci ouvindo histórias sobre você, a traidora, a infiltrada que destruiu nossa família. Meu tio Renato me criou alimentando esse ódio. Quando descobri que você tinha adotado o filho de Lúcia, ela fez uma pausa, um sorriso amargo nos lábios. Parecia poético, a justiça perfeita. E depois eu o conheci de verdade. Sua voz falhou levemente. E ele era diferente. Não era o monstro que imaginei que seria, criado pela mulher que eu fui ensinada a odiar. Era apenas um homem comum, com fraquezas comuns, gentil à sua maneira. Mas isso não a impediu de seguir com o plano. Observei, incapaz de esconder a amargura na voz. Não, ela admitiu. Porque algumas vinganças se tornam maiores que nós mesmos. Porque Renato e os outros não aceitariam nada menos que sua destruição completa. Porque ela hesitou. Porque eu mesma já não sabia como parar a máquina que havia criado. Essas conversas com Fernanda mexiam profundamente comigo, trazendo à tona memórias e sentimentos que havia enterrado décadas atrás. À noite, em casa, eu revivia meus dias como agente infiltrada, há semanas e meses ao lado de Lúcia Mendonça, ganhando sua confiança enquanto reunia evidências para destruí-la. Numa dessas noites de insônia, uma revelação me atingiu com a força de um raio. Corri para os arquivos da investigação original que Carlos havia me dado, buscando freneticamente por uma informação específica. E lá estava, um detalhe pequeno, aparentemente insignificante, que todos havíamos ignorado por 30 anos. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião urgente com Carlos, a delegada Paula e o promotor responsável pelo caso. Preciso mostrar algo a vocês, disse, abrindo os arquivos antigos sobre a mesa da sala de reuniões. Olhem este relatório médico de Lúcia Mendonça, feito logo após sua prisão. Os três se debruçaram sobre o documento, confusos. O que estamos procurando? Perguntou o promotor. Aqui. Apontei para uma linha específica. Tipo sanguíneo AB negativo. Um dos mais raros, presente em menos de 1% da população. E... questionou a delegada, ainda sem entender. Agora vejam o exame de DNA que fizemos recentemente, comparando Felipe com o banco de dados criminal para confirmar sua relação com Lúcia. Coloquei outro documento na mesa. Tipo sanguíneo de Felipe. O positivo. Carlos foi o primeiro a entender, seus olhos se arregalando. Isso é impossível. Não é impossível. É genética básica, expliquei. Pais com tipo sanguíneo AB não podem gerar filhos com tipo O. É biologicamente impossível. Um silêncio pesado tomou conta da sala, enquanto todos processavam a implicação daquela informação. Está dizendo que... começou o promotor. Estou dizendo que Felipe não é filho biológico de Lúcia Mendonça, completei. Nunca foi. Mas ela deu à luz na prisão, argumentou a delegada. Há registros, testemunhas. Sim, ela deu à luz. Mas a criança que ela teve não era Felipe. A revelação desencadeou uma nova investigação frenética. Registros hospitalares foram recuperados, funcionários aposentados do sistema prisional localizados e entrevistados, amostras de DNA comparadas. O quebra-cabeça foi se montando, peça por peça, revelando uma verdade ainda mais complexa do que imaginávamos. 3 dias depois, sentei-me novamente frente a frente com Fernanda. Desta vez, eu estava no controle. Você sabia, acusei sem preâmbulos. Sabia desde o início que Felipe não era filho de Lúcia. Ela manteve o rosto impassível, mas um leve tremor na mão a traiu. Do que está falando? Não jogue esse jogo comigo, respondi, colocando os exames de DNA sobre a mesa. Acabamos de confirmar. O bebê que Lúcia deu à luz na prisão morreu 2 dias depois. Complicações respiratórias. Está nos registros do hospital, embora tenham sido deliberadamente obscurecidos. E você sabia disso. Fernanda manteve o silêncio por um longo momento, seu olhar fixo nos documentos. Finalmente, levantou os olhos para mim. E se eu soubesse? Por que manter a farsa? Por que deixar que Felipe acreditasse que era filho de Lúcia? Por que deixar que eu acreditasse nisso? Um sorriso amargo se formou em seus lábios. Porque a verdade completa é ainda mais perversa, não acha? Uma vingança muito mais sofisticada. Que verdade?
Ela inclinou-se para a frente, baixando a voz. Felipe não é filho de Lúcia, mas também não é um bebê qualquer que você adotou por piedade ou culpa. Senti um frio na espinha. O que quer dizer? Meu tio Renato pesquisou extensivamente sobre você depois que assumiu o controle da organização. Descobriu coisas que nem você mesma sabia. Pare de jogos. Diga de uma vez. Ela me encarou diretamente, seus olhos refletindo uma mistura de triunfo e algo que parecia quase pena. Maria Helena, você nunca se perguntou por que nunca encontrou registros da família do bebê que adotou? Por que foi tão fácil que ele fosse entregue justamente a você, a agente que destruiu a organização? Meu coração acelerou. Estávamos no programa de proteção. Registros foram apagados, identidades alteradas. Não, Maria Helena. Foi mais simples que isso. Ela fez uma pausa dramática. Felipe é seu filho biológico. O mundo pareceu parar por um instante. Impossível, murmurei, embora uma sensação terrível de reconhecimento começasse a se formar dentro de mim. Você nunca o concebeu conscientemente, completou Fernanda. Mas concebeu. 3 meses antes da operação final, você foi hospitalizada após um acidente na mansão de Lúcia. Lembra? Lembrava. Uma queda nas escadas, alguns dias inconsciente no hospital sob os cuidados dos médicos de confiança de Lúcia, antes que a Polícia Federal conseguisse me localizar. Aquilo não foi um acidente, continuou Fernanda. Foi planejado por Lúcia. Ela já suspeitava que você era uma agente infiltrada. Durante sua inconsciência, você foi submetida a um procedimento de fertilização. Óvulos seus foram coletados e fertilizados com esperma de um doador selecionado. Isso é insano, sussurrei, embora fragmentos de memória começassem a se encaixar. Exames médicos estranhos após o acidente, comentários enigmáticos de Lúcia sobre segurança e garantias. Lúcia era muitas coisas, mas não era estúpida. Ela estava criando um seguro, um filho da agente que a investigava. Uma forma de garantir que, se fosse presa, teria poder sobre você. O bebê que ela carregava quando foi detida era seu, Maria Helena. Geneticamente seu. O chão parecia se mover sob meus pés. Décadas de vida, de identidade, desmoronando em instantes. Por quê? Por que me contar isso agora? Consegui perguntar, a voz trêmula. Porque o jogo acabou, respondeu Fernanda simplesmente. E porque, apesar de tudo, Felipe merece saber a verdade completa. Saí daquele interrogatório completamente transformada. A equipe da Polícia Federal imediatamente iniciou os testes para confirmar o que Fernanda havia revelado, mas em meu coração, eu já sabia ser verdade. Era como se uma peça que sempre esteve faltando finalmente encontrasse seu lugar, explicando a conexão instantânea que senti com Felipe quando o segurei pela primeira vez. O amor incondicional que floresceu tão naturalmente. As pequenas semelhanças físicas que atribuía à coincidência ao longo dos anos. 2 dias depois, os testes confirmaram. Eu era, de fato, a mãe biológica de Felipe. A revelação abalou as estruturas da investigação, adicionando camadas de complexidade ética e legal ao caso. Isso muda tudo, comentou Carlos durante uma reunião estratégica. Lúcia usou técnicas de reprodução forçada em uma agente federal. É um crime sem precedentes. Mas eu mal o ouvia. Minha mente estava focada em uma única coisa: Felipe. Como contaria a ele? Como ele receberia essa verdade após tantas outras revelações devastadoras? A resposta veio mais cedo do que esperava. Na manhã seguinte, recebi autorização para visitar Felipe na prisão. Uma visita especial, sem as restrições normais de tempo. Ele já estava na sala de visitantes quando cheguei, parecendo ansioso, inquieto. O que está acontecendo? Perguntou assim que me sentei. Meu advogado disse que havia novos desenvolvimentos no caso. Algo sobre minha origem. Respirei fundo, buscando palavras que não existiam para comunicar uma verdade tão surreal. Felipe, descobrimos algo que vai mudar a forma como você entende sua vida. Como ambos entendemos nossas vidas. Contei tudo, da forma mais clara e direta possível. O acidente planejado, a fertilização não consentida, os testes de DNA recentes. Observei seu rosto passar por uma sequência de emoções:
choque, descrença, confusão e, finalmente, algo parecido com reconhecimento. Então Você sempre foi minha mãe? Ele perguntou, a voz embargada. Minha mãe biológica? Sim, respondi simplesmente. Embora eu não soubesse disso até agora. Pensei que estava adotando o filho de Lúcia por culpa, por responsabilidade. Nunca imaginei que estava recuperando seu próprio filho. Ele completou, um filme de lágrimas cobrindo seus olhos. Um filho que nem sabia que tinha. O silêncio entre nós estava carregado de 3 décadas de história reescrita em um instante. Isso é tão absurdo, ele finalmente disse, passando as mãos pelo rosto. Parece uma novela mal escrita. Uma risada nervosa escapou de mim. Eu sei, é difícil acreditar que seja real. Amanda, Fernanda, ela sabia disso o tempo todo? Sim, era parte do plano de vingança dela. Uma crueldade elaborada. Fazer o filho biológico tentar matar a própria mãe, sem que nenhum dos dois soubesse a verdade. Felipe fechou os olhos, absorvendo o impacto daquela revelação. Tudo nessa história é tão distorcido, tão perverso. Sim, concordei suavemente. Mas há uma coisa verdadeira em meio a todas essas mentiras. O amor que senti por você desde o primeiro momento. Talvez fosse algum instinto biológico profundo. Algo que nem eu mesma compreendia. Mas sempre foi real, Felipe. Sempre. Ele abriu os olhos, me encarando com uma intensidade nova. O que acontece agora? Do ponto de vista legal, isso muda seu caso significativamente. Seus advogados já estão preparando uma nova estratégia de defesa baseada nessas revelações. A manipulação psicológica, o fato de você ter sido usado como peão em uma vingança planejada por décadas, tudo isso será considerado. E nós? O que acontece conosco? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas pela vulnerabilidade com que foi feita. Era um menino dentro do homem perguntando se ainda havia esperança. Isso depende de nós, Felipe. De você, de mim. Podemos tentar reconstruir algo a partir das ruínas, ou podemos seguir caminhos separados. Não tenho essa resposta agora. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. É muito para processar. Para nós dois. Antes de me levantar para sair, ele fez uma última pergunta. Você acha que um dia poderá me perdoar? Pelo que tentei fazer? Olhei nos olhos do homem que cresceu como meu filho e que agora descobri ser, de fato, sangue do meu sangue. Já comecei a perdoar, Felipe. O resto virá com o tempo. Os meses seguintes foram de transformação intensa. A operação contra a organização criminosa expandiu-se para dimensões internacionais, com prisões simultâneas em 6 países. Fernanda cumpriu sua parte no acordo, entregando detalhes que permitiram o desmantelamento completo da rede. O caso se tornou um dos maiores escândalos criminais da década, combinando lavagem de dinheiro, manipulação psicológica, assassinatos e até crimes bioéticos sem precedentes. Felipe recebeu uma sentença consideravelmente reduzida devido às circunstâncias extraordinárias do caso e iniciou tratamento para o vício em jogos. Fernanda, apesar da colaboração, ainda enfrentaria anos de prisão, embora com a garantia de proteção devido às muitas pessoas poderosas que havia denunciado. Quanto a mim, Maria Helena Vasconcelos oficialmente ressurgiu. Após décadas vivendo como Teresa Lemos, reassumi minha identidade original. Agora sem medo, sem necessidade de esconder-me. Voltei a trabalhar como consultora para a Polícia Federal em casos específicos, compartilhando a experiência acumulada em uma vida dividida entre 2 identidades. E lentamente, dolorosamente, Felipe e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento. Não como antes. Isso seria impossível após tudo o que aconteceu, mas como algo novo, algo honesto, finalmente baseado na verdade completa. Em minha última visita a Fernanda antes de seu traslado para uma prisão federal de segurança máxima, ela me fez uma pergunta inesperada. Você já se perguntou se Lúcia, de alguma forma distorcida, queria que você criasse seu próprio filho? Se além da vingança, havia algum desejo de garantir que, mesmo se ela não sobrevivesse,
A criança estaria com alguém que a protegeria a todo custo? A pergunta me acompanhou por muito tempo depois. Um lembrete de que mesmo nas histórias mais sombrias, a luz encontra formas de penetrar. De que em meio a décadas de mentiras, manipulação e vingança, algo genuíno havia florescido. O amor entre uma mãe e seu filho. Um amor que resistiu à mais cruel das revelações. Porque no final, como descobri aos 68 anos, a verdade pode ser devastadora, mas também pode ser libertadora. E às vezes, quando todas as máscaras finalmente caem, o que resta é a única coisa que sempre foi real. Quando passei pela porta do quarto do meu filho naquela tarde e ouvi aquelas palavras terríveis: quero logo essa herança, preciso me livrar dessa velha inútil. Jamais poderia imaginar a jornada extraordinária que se iniciaria. Uma jornada que revelaria segredos enterrados por décadas, que reescreveria completamente a história da minha vida e que exporia uma teia de mentiras, manipulação e vingança que atravessou gerações. O que começou como a terrível descoberta de que meu próprio filho planejava me matar por dinheiro, se revelou algo muito mais complexo. A verdade, como sempre descobrimos na vida, raramente é simples. Por trás daquele plano macabro de envenenamento, havia uma organização criminosa sofisticada, uma vingança planejada por décadas e um segredo biológico que nem eu mesma conhecia. Felipe, o homem que criei como filho, que amei incondicionalmente por 30 anos, que depois tentou tirar minha vida, não era apenas uma vítima de manipulação. Era meu filho biológico. Um filho que eu não sabia que tinha, concebido através de métodos antiéticos durante minha missão como agente infiltrada, sem meu conhecimento ou consentimento. Uma verdade que esteve escondida em plena vista durante toda a nossa vida juntos. A descoberta de que Amanda, ou Fernanda Mendonça, era sobrinha de Lúcia, a criminosa que ajudei a prender décadas atrás, foi apenas o começo das revelações. Ela havia se aproximado de Felipe propositalmente, manipulando-o através do vício em jogos, criando dívidas artificiais, pressionando-o até o ponto em que ele considerou o impensável: matar a própria mãe por dinheiro. Uma vingança elaborada que envolvia não apenas minha morte, mas a destruição moral do meu filho, sem que nenhum de nós soubesse a verdade completa. Hoje, quase um ano depois daqueles eventos traumáticos, reflito sobre as muitas lições que essa experiência me trouxe. Sobre como nosso passado, por mais que tentemos enterrá-lo, sempre encontra formas de ressurgir. Sobre como segredos, mesmo aqueles mantidos com as melhores intenções, podem criar alicerces frágeis para relacionamentos. Sobre como o ódio e a vingança podem consumir gerações inteiras, criando ciclos de dor que parecem impossíveis de romper. Mas aprendi também sobre redenção, sobre segundas chances, sobre a possibilidade de reconstruir a partir das ruínas. Felipe cumpre sua pena reduzida, participando ativamente de programas de reabilitação para viciados em jogos. Nossa relação, embora profundamente transformada, está sendo reconstruída sobre bases mais honestas. Não é fácil. Há dias em que a dor e a traição ainda pesam como chumbo. Mas há também momentos de conexão genuína, talvez mais autênticos do que jamais tivemos, agora que todas as máscaras caíram. Fernanda cumpre sua sentença em uma prisão federal, protegida das muitas pessoas poderosas que ajudou a denunciar. Sua colaboração foi fundamental para desmantelar uma das maiores organizações criminosas financeiras do país. Um império construído sobre o sofrimento de pessoas vulneráveis, sobre vícios explorados, sobre famílias destruídas. Às vezes me pergunto se ela encontrará alguma forma de paz ou redenção em sua própria jornada, se o ódio que foi plantado nela desde a infância eventualmente se dissipará. Quanto a mim, Maria Helena Vasconcelos, não mais escondida sob a identidade de Teresa Lemos, encontrei uma nova fase na vida. Aos 69 anos, voltei a colaborar ocasionalmente com a Polícia Federal, compartilhando minhas experiências únicas para ajudar em casos específicos. Não é um retorno completo à ativa, mas uma forma de usar décadas de vida dividida entre duas identidades para algo positivo. Minha história é um lembrete de que nunca é tarde demais para descobrir verdades fundamentais sobre nós mesmos.
de que a vida raramente segue os caminhos que planejamos, e de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, quando todas as certezas desmoronam, ainda podemos encontrar força para recomeçar. Se há uma mensagem que gostaria de deixar para vocês que me acompanharam neste relato, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de libertar. Que relacionamentos construídos sobre mentiras, mesmo mentiras bem intencionadas, estão edificados sobre areia movediça, e que o perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é um processo contínuo, uma escolha diária, um caminho que percorremos passo a passo. Agradeço profundamente a cada um de vocês que dedicou seu tempo a ouvir minha história. Sei que não é uma narrativa fácil, que toca em feridas profundas que muitos talvez carreguem, traições familiares, segredos dolorosos, relacionamentos complexos. Espero que, de alguma forma, minha jornada possa trazer algum conforto, alguma perspectiva, alguma esperança para quem esteja enfrentando seus próprios desafios. Este canal, Vovó Lembrou, existe justamente para isso, para compartilhar histórias reais, histórias humanas, histórias que nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Cada relato que trazemos aqui é uma vida, uma jornada única, com suas dores e suas redenções. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que considere se inscrever no canal. Cada inscrição nos permite alcançar mais pessoas, criar mais pontes entre experiências humanas, trazer mais histórias que precisam ser contadas. O botão de inscrição está logo abaixo deste vídeo. É um pequeno gesto que faz uma grande diferença para nós. Além disso, seus comentários são imensamente valiosos. Gostaria muito de saber o que você pensou desta história. O que sentiu? O que mais impactou você? Você já viveu algo remotamente parecido? Cada comentário cria uma comunidade de pessoas compartilhando e apoiando umas às outras. E isso é precioso demais no mundo de hoje. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. E não deixe de explorar os outros vídeos do canal. Há tantas histórias poderosas esperando para serem descobertas. Tantas lições de vida compartilhadas por pessoas que, como eu, encontraram coragem para transformar sua dor em algo significativo. Devo confessar que produzir estes vídeos requer muito trabalho, pesquisa e dedicação. Cada história é cuidadosamente documentada, verificada e apresentada com o máximo respeito possível. Para continuar trazendo conteúdo diário de qualidade, dependemos do seu apoio. Se você puder, considere contribuir com qualquer valor através do nosso Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite dedicar mais tempo e recursos a estas histórias importantes. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos este canal vivo e ativo. Antes de me despedir, quero deixar uma última reflexão. A vida raramente nos dá respostas simples ou finais felizes perfeitos. Minha história não termina com um grande momento de resolução onde tudo se encaixa perfeitamente. Continua dia após dia com pequenos passos em direção à cura, com conversas difíceis, com momentos de recaída e de superação. É assim que a vida real funciona, não em grandes arcos dramáticos, mas em pequenos momentos de coragem cotidiana. Obrigada novamente por me ouvirem, por permitirem que minha história entre em suas vidas, mesmo que brevemente, por serem testemunhas da jornada extraordinária que começou com palavras terríveis ouvidas através de uma porta e culminou na redescoberta completa de quem eu sou. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, nunca é tarde demais para descobrir a verdade, para reconstruir, para perdoar, para começar de novo. Nunca é tarde demais para lembrar e para seguir em frente.